Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude. E parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, PIX, fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o PIX passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Além disso, eles apontam regras de outra instrução normativa, que é a 1571 de 2015. E no artigo 8º dessa norma, sabe o que fala? Que as instituições devem informar a Receita as movimentações financeiras acima de R$5.000. Ou seja, o que eles revogaram em janeiro de 2025, depois que o nosso vídeo viralizou e conseguiu unir o povo, eles trouxeram de volta em agosto. Só que agora escondido dentro de outra norma, com outro nome e outro discurso. Não é imposto, é monitoramento. E agora vamos sair do juridiquês e ir para a vida real. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. Vou apelar para o Carlo Cauti para traduzir aí. Vale lembrar que a Receita Federal negou as informações, Cauti, mas pelo vídeo do deputado Nicolas Ferreira, a gente lembra, em janeiro do ano passado, 2025, ele gravou aquele vídeo que viralizou explicando as possíveis implicações ali da cobrança do PIX a partir de R$5.000. A Receita recuou. E, segundo ele traz essa informação, a partir de agosto eles colocaram ali tipo um jabuti, né, para cobrar novamente, voltar essa portaria e realizar a cobrança de PIX a partir de R$5.000. Conta pra gente quais são as informações atualizadas a respeito desse caso, Cauti. Vamos lá, Paula. Bom, o Nicolas fala uma coisa, ou seja, que se você movimentou R$5.000 na sua conta corrente, ou seja, recebeu 4.000, gastou 1.000, movimentou 5. Essas portarias da Receita Federal obrigam a sua instituição financeira, fintech, a comunicar isso para a Receita Federal. A Receita Federal responde negando que vai tributar. Agora, o Nicolas fala uma coisa e a Receita responde outra. Ou a Receita não entendeu o que o Nicolas está falando, tem problema de analfabetismo funcional, claro, ou mente sabendo de mentir, não quer responder ao mérito. Qual que é o ponto? Se você movimentou mais de R$5.000 e você não declarou isso, você, como muitas pessoas, como a maioria dos brasileiros que são informais, lembramos que no Brasil temos mais trabalhadores informais do que trabalhadores com carteira assinada e empresários. Se você não declarou até o último centavo para a Receita Federal e movimentou mais de R$5.000, movimentou, não ganhou, movimentou mais de R$5.000, a Receita Federal vai olhar as suas contas com lupa e pode eventualmente te questionar como é que você teve esse dinheiro, por que você não declarou, e aí sim cobrar aquilo que eles acham que é devido. Então, são duas fases separadas. Não estamos falando de tributar o PIX ou de tributar os R$5.000. São informações que agora a Receita Federal vai ter sobre as contas correntes da maioria dos brasileiros. Não é que vai fazer isso... Eles querem tomar mais dinheiro. Exatamente, para taxar. Então, podemos definir isso, operação tungada, ou seja, eles vão querer saber se está tudo certo entre quanto você declara e quanto você pagou, declarou, quanto você recebeu, movimentou, né, na sua conta, para ver se há inconsistências, vai sim ter que pagar imposto de renda, etc. Então, claro que tem isenção até R$5.000, que foi aprovada pelo governo Lula, são várias questões, mas muita gente ganha mais do que R$5.000, ou movimenta mais de R$5.000 e não declara isso. Manicure, mecânico, vendedor ambulante, feirante. Essas pessoas poderão eventualmente ser chamadas na Receita para explicar por que não declararam e vão ter que pagar imposto. Então é um governo de vampiros que agora quer tirar até o último centavo dos bolsos dos brasileiros que até agora sobreviviam, porque falamos, esses são valores, no final das contas, pequenos para o custo de vida nas grandes cidades brasileiras. Essas pessoas sobreviviam desta forma. Agora vão ter que tirar quase 1/3 daquilo que ganham para pagar impostos. Então, só para esclarecer, o PIX é um meio de pagamento, não é que ele vai ser taxado. Você vai continuar
transferindo via Pix, mas aumenta a fiscalização por parte da Receita Federal para movimentações a partir de R$5.000. É isso, Cauti? Exatamente. Porque eles perceberam, provavelmente, que com essa reforma tributária, com essa isenção dos R$5.000, somente 20% dos brasileiros vão pagar imposto de renda. Não existe um país do mundo que se sustente com apenas 20% da população que paga imposto de renda. Então falaram, então é assim, vamos ter que ampliar a plateia, exatamente, de quem paga imposto de renda. Como que a gente faz isso? Aumenta a fiscalização. Então vira um estado de polícia tributária que vai pegar não o bilionário que, como Vorcaro, que desviou bilhões assim, inclusive cadê o COAF nesses casos? Vai pegar o pequeno comerciante, o pequeno feirante, o pequeno profissional liberal, que até hoje não pagava, não declarava, aliás, imposto de renda, e que a partir da manhã vai ter que pagar imposto de renda. E a mídia, a velha mídia, ao invés de considerar isso uma profunda infâmia, é algo realmente vergonhoso, porque está tirando dos mais pobres, acaba salivando copiosamente toda vez que o governo Lula ou a Receita Federal emitem qualquer nota ou falam qualquer besteira, né? Queria saber quanto pagou de imposto a doutora Viviane de Moraes. É isso. E onde estava a Receita Federal quando ela recebia todos os meses 3,6 milhões de reais sem nenhuma contrapartida, mas a manicure que ganha 6 mil, 7 mil reais por mês, essa vai ter que, e não declarava, essa vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda, porque afinal a janja é cara, né? E queria saber também onde é que está o Estado que nos disse que aquele vídeo do Nicolas era fake news, né? Exatamente. E agora precisa se retratar. Cadê o governo para se explicar diante disso? Cadê o governo também para se explicar diante da fake news que eles agora tinham dito que Maduro e Lula não tinham associação nenhuma e cada vez mais a gente os vê associados. Eu acho que o governo Lula, ele precisava parar. Ele já falou que ele estava combatendo fake news durante muito tempo. Agora ele precisa começar a explicar as fake news que ele cometeu durante esse período. Está na hora da virada de mesa. E desculpa, só terminando, Paula. Aquilo que o professor Marcília está falando é importante. Se era fake news, por que então retiraram aquela portaria? Porque se era notícia falsa, a portaria estava certa. Não, eles sentiram o golpe depois que 300 milhões de pessoas assistiram aquele vídeo do Nicolas Ferreira, viram que era insustentável politicamente e recuaram. E agora, na emoção da carbono oculto, enfiaram isso no meio, naquele momento de comoção, com o PCC envolvido, etc., enfiaram isso, ninguém percebeu, e agora essas pessoas vão ter que responder para a Receita Federal. Eu, como não tenho os conhecimentos técnicos aqui do Dr. Cauti, eu ainda estou tentando entender o arcabouço fiscal. O que diz o arcabouço nesse item? Agora, se as pessoas começarem... Mas olha, esse é o golpe, né? Um golpe de uma coisa, uma vigarice. É vigarice, essa é a palavra certa. Com os mais pobres. Arcabouço fiscal. Agora, o que o Estado acha, né? Quer dizer, ele não vai atrás dos mais ricos, ele vai atrás dos mais pobres. Os mais pobres agora não podem usar o Pix porque vão ser monitorados. O que vai acontecer? Eles vão começar a usar dinheiro vivo. Vai voltar o dinheiro vivo a circular. Tinha sumido. Vai voltar a circular. E assim eles vão tentando escapar, claro, porque enquanto o Estado não entender que não é o pipoqueiro ou o sorveteiro que alimentará a fúria vampiresca, usando aqui a expressão do Cauti, enfim, óbvio que o povo vai tentando escapar por onde pode para sobreviver.